Para completar, o São Paulo venceu e Crespo mais uma vez colocou em dúvida sua permanência para a próxima temporada. Últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, há alguma chance de o atacante Eric, que pertence ao tricolor, mas está emprestado ao Vitória, retornar ao São Paulo em 2026? Vale a lembrança de que esse empréstimo se encerra em 31 de dezembro, o Vitória pagou R$1 milhão pelo empréstimo e se comprometeu a pagar 100% dos salários. O time baiano ainda não tomou uma posição sobre a possibilidade da compra em definitivo. Isso vai estar muito associado à permanência do Vitória na primeira divisão. Se o Vitória permanecer, existe uma chance real de proposta para aquisição do atleta. Se o time cair para a segunda divisão, o Vitória não terá condições de fazer uma oferta para compra. Quero registrar também que, de acordo com o staff do Eric, alguns movimentos de clubes brasileiros já começou. Esses times teriam demonstrado o interesse de pegá-lo por empréstimo. O São Paulo não tem a intenção de utilizar o Eric em 2026. Isso já está meio decidido internamente. O São Paulo entende que o atacante de 27 anos de idade é inferior aos atletas que o São Paulo já tem no seu elenco. Até por isso, a prioridade no momento no São Paulo é encontrar alguém que tope comprá-lo. Desde que o Eric se mudou para o Vitória, foram 30 partidas com 3 gols e 5 assistências. Queria só registrar outros jogadores do São Paulo emprestados. Galopo emprestado ao River Plate será comprado. Rodrigo Nestor emprestado ao Bahia, tudo para ser comprado. Tem também João Moreira no Porto, Jandrei no Juventude e Ibali, que foi jogar no Retrô. Nenhum desses três faz parte dos planos do São Paulo para 2026. Hora de falar sobre o São Paulo, que quebrou uma longa e péssima série de 7 derrotas em 8 jogos. Na noite desse sábado, no Morumbi vazio, o São Paulo fez 2-0 no Bahia. Além de colocar fim a essa série ruim de resultados, São Paulo volta a brigar pela classificação para a Libertadores da América de 2026. O resultado teve participação direta de Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e foi homenageado pelos 100 gols marcados. Depois da partida, o Luciano se mostrou incomodado com perseguições da torcida e com ameaças de alguns são paulinos em relação a seus familiares. Para completar, queria destacar que Hernan Crespo mais uma vez colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo em 2026. E o que chama a atenção é o fato de o argentino ter contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. A entrevista coletiva do Crespo teve a seguinte frase, abre aspas. Só para contextualizar, ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares. O Júlio afirmou que Oscar, Lucas Moura e Luciano formarão o tripé do time para a próxima temporada. A resposta, abre aspas, não vou falar nunca a minha opinião quando o presidente opinar, por respeito. E quando finalizar o ano, aí a gente pode opinar. Não sabemos nem se eu fico. Espero que sim, mas não sei. Confesso que não entendo o porquê de toda vez, já é a segunda vez consecutiva, que o Crespo coloca em dúvida a sua permanência. Em momento algum ouvi alguém do departamento de futebol ou da diretoria questionar a possibilidade de uma demissão do Crespo. Mas quando ele a todo momento coloca em dúvida a sua permanência, pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Aguardemos e fiquemos atentos. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Beleza? E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira, São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols, atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala,
Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante. O movimento do São Paulo em relação a atletas da base. São Paulo já percebeu que o seu futuro passa por Cotia. É por isso que o São Paulo negocia há bastante tempo a criação de um fundo, esse fundo que vai contar com a ajuda da Galápagos e, eventualmente, com a Evangelos Marinax. Mas ainda antes desse fundo virar realidade, o São Paulo já trabalha na busca por reforços. Então, o Ridwan é um atacante de Gana, comprado com aporte financeiro. O Ávila, atacante da Guatemala, comprado com aporte financeiro. Dudu, meio atacante de 16 anos do Náutico, comprado por R$800 mil. Mas essa negociação com o Antony, o São Paulo compra 20%, o atleta fica por um ano, se performar bem, o São Paulo tem direito a comprar mais 60% e ficar com o atleta em definitivo. Se não performar bem, o São Paulo devolve para o Ibrachina, mas já fica com 20% de olho numa venda futura, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de $2 milhões. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês para completar. Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato.